Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês, trazer a minha visão sobre como é trabalhar com moda. Chegando no final do ano é quando a gente começa a pensar nas decisões e fazer os planejamentos para o próximo ano, né? Pensando nisso, que agora nessa época de dezembro, que está tendo as provas finais para quem está terminando o colégio, para quem está tentando o Enem, fazendo a prova de seleção do Enem, que está em dúvida em qual curso quer seguir e tem vontade de fazer moda, mas tem essas dúvidas que geralmente esse curso nos traz. Hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês a minha experiência e a minha visão e o que me ajudou a decidir por moda e o que foi mudando também ao longo do tempo. Quando eu entrei no curso, eu ingressei e eu vi também que algumas coisas eram diferentes. Quero trazer um pouco da minha visão e compartilhar com vocês algumas coisas que me ajudaram tanto a decidir por esse curso, como também o que mudou a minha visão depois que eu entrei. A moda, como alguns outros cursos também, ainda não é considerada muito tradicional, ainda existe uma visão um pouco controversa e até uma visão que causa um pouco de dúvida. O que esse curso faz, o que você estuda na faculdade, como você pode trabalhar, justamente por não ser tão tradicional. E além disso, muitas pessoas, algumas pessoas que não necessariamente fizeram a faculdade, algum curso de moda, graduação em moda, precisam fazer a faculdade para poder atuar nessa área. Então isso acaba gerando essas dúvidas sobre o curso, sobre a carreira, sobre fazer faculdade ou não. E eu também tive essas dúvidas quando eu estava escolhendo qual curso eu queria seguir. E quando eu decidi cursar moda também, eu me via um pouco nessa dificuldade de explicar o que era o curso, o que eu ia fazer, e que isso não era só um hobby, né? Que apesar de outras pessoas que não fazem a faculdade atuarem nessa área, eu queria fazer a faculdade justamente para me especializar mais, estar mais imerso nessa área e poder trabalhar também dentro dessa área que era uma vontade minha. Então, o primeiro conselho que eu venho compartilhar com vocês, que eu tenho para dar, se vocês querem fazer essa faculdade, vocês ainda não têm o apoio, não sabem explicar direito, vocês sabem que vocês querem, que vocês gostam, mas não sabem explicar direito, de vocês pesquisarem formas de vocês poderem explicar para os familiares ou para as pessoas que naquele momento você precisa meio que de uma aprovação para poder fazer esse curso, como é que funciona a faculdade. É que a moda não necessariamente é só um hobby, ela é um trabalho também, é uma indústria que movimenta muito a economia e que é importante fazer a faculdade para que a gente possa ter esses conhecimentos tanto teóricos quanto práticos que a gente aprende na faculdade. Então você pode explicar sobre o que é que tem na faculdade. Eu já falei em alguns vídeos aqui sobre pesquisar sobre a matriz curricular do curso. Essa é uma etapa que pode te ajudar quando te perguntarem: ah, mas por que você quer fazer moda? O que você vai cursar lá? Porque na matriz curricular você já vai saber responder essas perguntas. Você vai falar sobre as teorias da moda que você vai aprender, sobre toda a história da moda, sobre toda essa contextualização da moda, aprender também sobre a indústria da moda. Além disso, você vai conseguir se especializar e aprender técnicas sobre processos criativos e sobre a criatividade, que apesar da criatividade ser uma coisa livre, e não necessariamente existem cursos específicos para isso, na faculdade de moda a gente aprende que existem técnicas e como desenvolver essas técnicas dentro do curso. Além disso, no curso a gente vai aprender ter essas noções do desenho que vão nos auxiliar na hora de fazer uma criação, na hora de fazer um desenho técnico, para que a gente possa entender todas as proporções do corpo e como a gente pode traduzir as proporções da peça também de roupa ou do acessório que a gente vai fazer, para na hora que a gente pensar num tema ali de uma coleção, a gente saber exatamente reproduzir para passar ali para as costureiras, para as modelistas, e a gente não ter esse retrabalho, a gente conseguir criar de uma forma que inove e de uma forma também que seja viável, porque na moda a gente aprende isso, que não é só pela beleza ali, pela estética ali, o design também, na própria tradução do que é design tem essa explicação, que é algo que pensa na estética, mas que também pensa na funcionalidade. Então na faculdade de moda a gente aprende muito isso, a alinhar essa técnica com a criatividade, com a inovação, e estar na faculdade me fazia estar sempre em contato com isso, com a criatividade, com desenvolver novos trabalhos, com esse compartilhamento de novas ideias, porque na faculdade a gente tem os perfis diferentes das pessoas que estão ali cursando, e cada pessoa com seu perfil, sua ideia diferente, e esse compartilhamento de informações e também esse compartilhamento com os próprios professores, com os alunos e também com os professores faziam a gente estar constantemente pensando nisso e imerso nessa área. Então foi um ponto que me ajudou bastante.
e que me auxiliou e que já era uma vontade que eu tinha de entrar na faculdade justamente por conta dessa troca também. E foi algo que se consolidou quando eu entrei na faculdade. Uma coisa também importante da gente falar sobre moda é a questão dessa romantização do trabalho na moda, que às vezes também existe, né, essa romantização que eu até falei em um vídeo anterior que eu gravei aqui, falando que se você quer fazer a faculdade de moda, de você saber essa diferenciação, se você quer estudar moda ou se você gosta mais dessa parte de entender estilos, entender looks, porque faculdade de moda a gente vê um pouco isso, mas não é só isso, é muito mais que isso. Então, de pensar que a moda também não é só essa parte do glamour, né? Quando a gente pensa nos desfiles. A parte que está acontecendo no desfile em si tem esse certo glamour de já ver a roupa pronta e desfilando ali aquela peça, mas antes disso tem muito trabalho, né? Que não é mostrado e que acontece nos bastidores. O trabalho desde a criação, o planejamento daquela coleção, a criação, depois a peça sendo levada para pilotar, para ser a prova de roupa, para depois ser confeccionada. Então são muitos processos que acontecem ali por trás e nos backstages do próprio desfile também acontecem muitos perrengues e muitos trabalhos. Então não é só isso, então entender que quem quer estudar moda ou fazer faculdade de moda, pensar que não é só o glamour, tem muito trabalho ali nos bastidores, e esse trabalho dos bastidores é um trabalho que nós, como design, são os trabalhos que nós mais fazemos e mais executamos, que muitas vezes não são mostrados e que não tem nada de glamour nisso, né? Continua sendo um trabalho que é muito bom, né? Trabalhar com a criatividade, mas também tem as partes ruins, né? Do trabalho, que não é só o glamour em si, né? É bem trabalhoso. Então, como eu falei, né? Tem esses pontos positivos de trabalhar com a criatividade, tem uns pontos negativos, não tão negativos assim, né, mas de pensar que não é só o glamour, né, que também é muito trabalhoso, também tem muita pressão, e essa pressão às vezes atrapalha um pouco, né, já que o nosso curso trabalha muito com criatividade. É importante que a moda se torne também, a profissão moda se torne algo mais tradicional nesse sentido de ser levada a sério como profissão, justamente porque como a gente trabalha com a criatividade, por exemplo, os profissionais, os estilistas, né, também que trabalham com isso, precisam de um tempo maior e às vezes isso ainda não é entendido pelo mercado ou às vezes por algumas empresas. Então isso é um ponto negativo que eu vejo que deveria melhorar, né, que eu vejo também que está nesse processo, mas que deve haver sempre essas conversas, né, para que a gente possa regulamentar melhor na sua área, como outras áreas são mais regulamentadas, para poder evitar esses problemas que ainda acontecem, justamente porque às vezes nem todo mundo, como eu disse no começo do vídeo, é formado em moda. Mas tirando essas partes, né, que a gente precisa lutar para normatizar esse trabalho, no sentido de ver como uma profissão também, e ver que o trabalho com a criatividade tem todos esses processos por trás, né, algo que é em meia hora, planeja uma coleção, como acontece algumas vezes. Mas tirando isso, é muito bom trabalhar com a criatividade e, como eu falei, né, para mim, a minha visão como designer de moda hoje, fazer a faculdade para mim foi essencial para que eu pudesse ficar mais imersa na moda, aprendendo mais sobre a questão da teoria, da prática, e que eu pudesse ter essa troca com os professores e também com os alunos, e é por isso que hoje eu continuo atuando na área e me especializando, né? Agora eu estou finalizando o mestrado para poder estar cada vez mais perto dessa área agora que eu escolhi, desse ramo que eu estou atuando agora como pesquisadora em moda, mas também para poder atuar em outras áreas do mercado também. A faculdade para mim foi essencial. Então a dica que eu tenho é, se você quiser cursar moda, para você pesquisar bastante. Eu fiz alguns vídeos aqui que falam um pouco sobre faculdade, falam sobre estágio, falam sobre o mercado, um pouquinho que a gente aprende. É importante a gente saber primeiro se é moda mesmo que a gente quer cursar, ter uma noção das disciplinas que tem na faculdade, ter uma noção das profissões que a gente pode trabalhar na moda, né? Que a moda a gente pode trabalhar com diversas profissões, não é só estilista, como também muita gente tem essa visão. Então dá para trabalhar com bastante área e, além disso, fazer a faculdade para mim me ajudou nesses pontos que eu citei aqui. É isso o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, se vocês ainda têm dúvida qual curso escolher ou como convencer de que a moda é uma profissão em si e não só um hobby, deixa aqui embaixo para a gente poder compartilhar e conversar. Se tiver alguma dúvida, não esquece também de deixar. Se inscreve aqui no canal para vocês saberem sempre quando eu postar vídeo novo, ativando as notificações também. E claro, se você tiver gostado do vídeo, não esquece de curtir também o vídeo. Até semana que vem.